Bem-vindo, bem-vinda, sempre um prazer, uma alegria ter você por aqui no nosso canal da Grão Faculdade. Esse momento aqui dos cursos das Ciências Jurídicas, eu sou Nobia de Paula, coordenadora desses cursos, e sempre recebemos aqui convidados especiais com temas atuais, interessantes, importantes para a sua formação acadêmica e para a sua formação profissional. E nós tivemos aqui uma série que realmente foi muito bem aceita por vocês, foi uma solicitação dos nossos alunos que queriam entender um pouco mais sobre o direito eleitoral. E nós tivemos uma série que se chama Direito Eleitoral em Cena. Nós vamos encerrar essa série hoje no último episódio. Então a gente tem aqui o 10º episódio, encerrando essa série de grande sucesso, onde a professora Ana Paula Viana Barman trouxe todos os parâmetros aí de forma muito didática, de forma clara, desde a questão de eleição até a questão de prestação de contas, a questão de arrecadação de campanha, enfim, vários temas foram trazidos aqui. Então, sugiro que você pegue aí esses 9 episódios que estão disponíveis aqui no YouTube da Grão Faculdade, para que você, até concurseiro, sim, possa se ater a esse tema e arrasar, gabaritar questões e você, nosso aluno da Grão Faculdade, se formar como um eleitor mais consciente até um candidato mais consciente. Então hoje eu convido a professora Ana Paula Viana Barman para que a gente possa encerrar essa nossa série Direito Eleitoral em Cena nesse 10º episódio. Professora, nossos alunos são todos seus e eu confesso, já estou aqui morrendo de saudades e com o coração doendo, porque foram muitos temas interessantes. Oi, professora, tudo bem? Que pena que está acabando, né? Mas, enfim, nós podemos pensar outros ainda, mais específicos para voltar a falar, porque é tão gratificante, né? Você poder, assim, ter esse canal e esse acesso para poder falar com os alunos. Porque, veja, nós tivemos aqui, nesses 10 episódios, basicamente, a gente fez um sobrevoo, né? Na questão do direito eleitoral. Desde o sistema eleitoral, nós falamos a respeito do sistema eleitoral, qual é esse nosso sistema eleitoral, proporcional, majoritário, qual a importância disso para o pluralismo político, como isso tem se demonstrado no Brasil. Passamos por pré-campanha, a pré-campanha que é aquela onde o candidato precisa ter acesso à sociedade, à população, para poder fazer o seu merchan e apresentar suas propostas. Mas temos regras, temos prazos, temos limites econômicos, inclusive, para isso. Fomos para registro de candidatura, convenção e registro de candidatura, que é um momento crucial ali para as eleições, onde você vai apresentar o seu nome como candidato, apresentar as suas questões de elegibilidade e ausência de inelegibilidade. Falamos da Lei 6490, que é a Lei Ficha Limpa, que nos traz as causas de inelegibilidade, aonde você precisa ficar muito atento quais são os candidatos que podem ou não podem ser candidatos a registrar suas candidaturas. Fizemos análise sobre essa lei de inelegibilidade, que é fundamental para o país, que inclusive está em vias de ser alterada. Depois nós viemos falando de propaganda eleitoral, quais são as propagandas eleitorais, as espécies, por que tem tanta restrição, né? Quais são os limites, os tamanhos, as formas das propagandas eleitorais. Na internet, propaganda eleitoral de rua, propaganda eleitoral de internet, propaganda eleitoral proibida, permitida, o que acontece com a propaganda eleitoral no dia das eleições, né? Isso também é muito importante, o que é permitido, o que é proibido no dia das eleições, o que é considerado crime. Depois nós viemos ainda num caminhar ali pela arrecadação de campanha, que é a forma como a nossa democracia, né, é festejada através da democracia representativa, com as campanhas eleitorais, como que isso acontece, quais são os limites, quais são os processos, quais são os procedimentos, e também da prestação de contas, né? A prestação de contas que é um momento sublime das eleições, onde você precisa ter contas aprovadas para poder ser diplomado e tomar posse. Caso contrário, isso pode ser absolutamente assim, prejudicial ao candidato, no qual ele vai ganhar as eleições, mas ele não vai poder tomar posse, porque quem não tem contas aprovadas não pode exercer o mandato. Então, são informações importantes e combinamos ali com o nosso nono episódio, na violência de gênero na política, que é assim, é um tema importante, mas é um tema triste, que precisa ser combatido, e nós precisamos entender o que é essa violência política de gênero,
para poder trazer um combate a ela e integrar a sociedade de uma forma mais justa, equânime, igualitária, e que nos traga aí a possibilidade das mulheres ascenderem ao poder e que nós tenhamos um poder político mais proporcional. E aí, trazendo esse sobrevoo, né, que nós fizemos aí nesse direito eleitoral, com uma retrospectiva super de flash, né, nesse último episódio, a gente precisa olhar, refletir e entender o quanto importante é para o exercício da nossa cidadania, que é um direito fundamental, ter acesso a essas informações. Então, direito fundamental ao exercício da cidadania, seja capacidade eleitoral passiva ou capacidade eleitoral ativa, que é ou votar ou ser votado, né? Seja de forma ativa ou passiva, o exercício dessa cidadania, dessa capacidade eleitoral, ela tem que ser plena. Para ser plena, você precisa conhecer minimamente alguns aspectos que nós trouxemos aqui nesses 10 episódios, para que você tome consciência de que você tem condições de acompanhar o seu candidato através do Divulga Candi, a quantidade, né, o volume de gastos que ele teve, como ele prestou contas, se ele teve registro de candidatura deferido ou indeferido e por qual motivo, se ele tem processo criminal transitado julgado contra ele, que por isso ele se tornou inelegível, porque tem vários aspectos a serem analisados como cidadão. Então, no primeiro momento, essa série é fantástica porque ela traz informações aos cidadãos brasileiros que queiram e tenham interesse em entender esse processo eleitoral para que ele vote consciente, para que ele vote com responsabilidade. O segundo aspecto é, na realidade, para que você desperte como acadêmico para a área do direito eleitoral, né, que é uma área altamente palpável para você, advogado, que é, depois de formado, vai advogar nessa área, precisa começar a estudar, aprofundar e entender quais são os aspectos do direito eleitoral mais polêmicos, mais importantes, né? Aquilo que você precisa estar mais atualizado e mais atento, e quais são as formas que você tem para se atualizar e poder exercer a sua profissão de advogado na área do direito eleitoral. Eu acho também fundamental que nós estamos precisando de profissionais técnicos e altamente especializados, além de cidadãos conscientes que saibam como votar, em quem votar e por que está fazendo isso. E além disso, pessoal, nós temos aqui também um aspecto subjetivo importante em toda essa questão que o direito eleitoral nos traz, que é uma sociedade melhor, é uma sociedade mais plural, é uma sociedade mais fraterna, mais justa, igualitária, independentemente de ideologia. Nós falamos muito na nossa série também sobre os partidos políticos. Qual é o papel desse partido político? Qual é o papel que esse partido político deve ter ou deveria ter, que não está efetivamente exercendo esse papel dentro da sociedade e que, portanto, nós temos uma personalização tão grande dos mandatos, temos uma personalização que pode ser nefasta aos mandatos. Entendermos o que é democracia partidária e o que é democracia de partidos, para que possamos fazer essa diferenciação efetiva e entendermos como eles podem efetivamente representar a sociedade brasileira nos parlamentos, através daquilo que é discutido internamente, para que isso transponha as paredes do partido e venha a ser discutido no parlamento. Mas nunca esquecendo do enfoque da democracia representativa, que é representar a sociedade brasileira. Então nós temos que parar de ter aquela imagem de que esse não me representa, aquele não me representa. Representa sim, isso não existe. Se ele está lá e foi eleito, seja presidente da República, seja senador, deputado federal, deputado estadual, deputado, deputado estadual, federal, vereador, ele está te representando. Independentemente de você ter votado ou não nele, independentemente de você concordar ou não com as ideias dele. Porque a democracia, ela se dá no dissenso. Você abre mão um pouco para poder fazer o consenso da maioria. E é isso que é democracia. É você compreender o outro, entender o outro, conversar e dialogar com o outro. E nesse encerramento da série, eu quero trazer para vocês essa reflexão. Que o Brasil vive momentos sombrios, da onde a política está sendo utilizada para aquele discurso do amigo ou inimigo. Nós não temos amigos e inimigos.
nós temos uma sociedade, né? Nós temos um todo, e é com base nisso que nós temos que construir uma democracia melhor. E para que isso aconteça, nós precisamos entender todos esses processos, todos esses conceitos, sentar para dialogar e entender o que é melhor para a população brasileira. E que isso não está na mão de um ou de outro. Isso está na mão de um conjunto de pessoas que podem construir um Brasil melhor, que podem aplicar uma técnica melhor, que podem entender da melhor política pública para que esse Brasil seja efetivamente solidário e fraterno. Sabe? Então, é nesse contexto que eu acho que nós precisamos dialogar enquanto sociedade brasileira. E não trazermos um aspecto populista, né? Um aspecto de que existe salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. E o processo eleitoral, ele traz essa ideia para nós. Se nós analisarmos o processo eleitoral como um todo, o processo legislativo, depois nós temos a sequência, né? Depois de eleitos, nós temos um processo legislativo, nós temos um processo orçamentário, nós temos um processo de governabilidade, de discussão de políticas públicas reais e efetivas. Só que o primeiro passo para isso é a democracia representativa, e por trás disso nós temos o direito eleitoral, nós temos o direito, o processo eleitoral como um todo, que deve trazer uma rigidez para essa democracia representativa. Deve trazer uma igualdade na possibilidade das disputas. Por isso eu falo tanto do financiamento de campanha, que é através do financiamento de campanha que essa igualdade se dá no processo eleitoral. A abertura do debate, da discussão para as mulheres, para a pessoa com deficiência, para homossexuais, para os transexuais, para a mulher preta, para o homem preto, porque a base disso é o pluralismo político, o reflexo disso é o pluralismo político real e efetivo. Então, ampliar os horizontes e entender qual é a real discussão que nós temos que ter na base da sociedade brasileira, distanciando o ódio, distanciando esse discurso de amigo e inimigo, amigos do rei e inimigos do rei. Nós somos uma sociedade só, e é na busca dessa sociedade mais justa, né, mais igualitária, olhando o estado de bem-estar social, que é o que a nossa Constituição nos traz, entendendo que a ordem econômica e financeira na nossa Constituição nos diz, respeitando limites dessa ordem econômica e financeira, e olhando o processo eleitoral como um todo, como mecanismos e meios de justiça, de igualdade, de representatividade, é que nós vamos poder entender profundamente o funcionamento da nossa nação. E tentar mudar, tentar transformar. Se aproximar da política é uma forma de fazer isso. Se afastar da política é dizer que não gosta da política e que não quer participar desse processo, é se distanciar cada vez mais da possibilidade de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, que é o que todos nós buscamos, precisamos e almejamos. Então, eu deixo para vocês aqui um recado simples, básico, rápido, rasteiro diante de tudo que a gente viu, mas eu acredito que começar a pensar nisso, começar a refletir sobre isso, já é um grande começo. E os acadêmicos de direito, eles também têm esse papel, desenvolvem esse papel na sociedade, porque são advogados de informação, são potenciais advogados, e que depois, lá na frente, vão também fazer um papel importante na administração da justiça e da democracia no nosso país. Então, eu deixo um abraço forte a todos, espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído e tentado construir com vocês algo que venha trazer a possibilidade de uma reflexão importante para a sociedade e para a vida de cada um. Então, eu só tenho a agradecer por vocês. Olha aqui, Ana, eu aplaudindo, porque realmente eu vou falar para você. Para mim, essa série foi muito importante. Eu me conheci dentro dessa série, sabe? Eu me descobri dentro dessa série. E eram temas que realmente, eu estou falando aqui, não é para aparecer, mas eu achava espinhoso, eu achava muito complexo. Mas depois das suas aulas, isso se tornou muito mais fácil para mim. Inclusive, eu tenho que te confidenciar. Lá em casa, minha mãe me fez uma pergunta sobre a questão do processo eleitoral.
E aí eu coloquei uma aula sua para ela assistir e olha que ela é uma senhora de 65 anos e ela me disse, nossa, mas agora eu me entendi, agora ficou fácil. Então assim, que bom. É o retorno que a gente tem, inclusive dos nossos alunos da Gran Faculdade, que se identificam muito com a sua didática. Eu tenho certeza que os nossos alunos do concurso também se identificarão e eu quero que você esteja aqui no Gran sempre com a gente, porque realmente o seu dom aí é muito, muito visível, tá? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Essa série foi maravilhosa e eu espero que a gente possa se encontrar por aqui e pelos corredores do Gran mais vezes. Com certeza, professora. Eu estou sempre à disposição para vocês, para os alunos, para a gente trazer alguns debates que são importantes. Eu acho que isso aqui é fundamental para levar realmente, né, para a população e para os alunos todas essas informações e irmos devagarinho aí num trabalho de formiguinha tentando mudar as mentalidades e melhorar cada vez mais. Então eu agradeço profundamente, de coração, a possibilidade de ter participado e estou sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Você que nos acompanhou nessa série maravilhosa, não deixe de compartilhar. São 10 episódios. Isso é uma pérola para você que quer se inteirar da questão do direito eleitoral. Então, traga o direito eleitoral para a sua vida, deixe o direito eleitoral entrar em cena, porque eu tenho certeza que a sua percepção, assim como a minha, vai ser alterada pelas aulas fantásticas da professora Ana Paula Viana Barman. Um grande beijo e até nosso próximo encontro.